Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Você já ouviu falar da Fossa das Marianas? Provavelmente sim. Trata-se do lugar mais profundo do mundo, que está localizado no Pacífico Ocidental, a leste das Ilhas Marianas. A região é famosa por suas peculiaridades, incluindo fontes que borbulham enxofre líquido e dióxido de carbono, vulcões de lama ativos e vida marinha adaptada a pressões 1000 vezes superiores às do nível do mar. Esse local é tão, mas tão grandioso que faz o Monte Everest parecer uma pequena colina. Porém, ao contrário do Everest, a Fossa das Marianas é quase invisível, ao menos para boa parte das espécies que vivem aqui na Terra. Há algumas divergências sobre as medidas dessa área, mas as estimativas apontam para uma profundidade de quase 11 quilômetros, tendo pouco mais de 2.500 quilômetros de comprimento e uma estreita trincheira de 69 quilômetros de largura, se é que se pode chamar isso de estreita. Isso significa que se colocássemos o Monte Everest ali, ainda restaria uma coluna de 2 quilômetros de água antes que ele pudesse alcançar a superfície. É realmente impressionante. Como o território de Guam, onde fica a Fossa das Marianas, é um território dos Estados Unidos e as 15 Ilhas Marianas do Norte são governadas por uma comunidade dos Estados Unidos, eles têm jurisdição sobre a Fossa das Marianas. Em 2009, o ex-presidente George W. Bush estabeleceu o Monumento Nacional Marinho da Fossa das Marianas, que criou uma reserva marinha protegida de 506 mil quilômetros quadrados de fundo do mar e águas que cercam as ilhas remotas. O monumento inclui a maior parte da Fossa das Marianas, 21 vulcões subaquáticos e áreas ao redor de 3 ilhas. Cientistas dizem que a Fossa das Marianas foi criada pelo processo que ocorre numa zona de subducção, onde colidem 2 placas maciças de crosta oceânica, conhecidas como placas tectônicas. Numa zona de subducção, um pedaço da crosta oceânica é empurrado e puxado para baixo do outro, afundando no manto terrestre e gerando um vale em forma de V. Onde os 2 pedaços de crosta se cruzam, uma trincheira profunda se forma acima da curva da crosta que está afundando. Neste caso, a crosta do Oceano Pacífico está se curvando abaixo da crosta das Filipinas. Poucas expedições humanas se aventuraram no local. A primeira ocorreu em 1960 com o mergulho histórico do batiscafo Trieste, uma espécie de submersível de mergulho livre com uma tripulação de 2 ocupantes. Durante o mergulho, os passageiros Jacques Piccard e Don Walsh disseram que ficaram surpresos ao ver criaturas vivas onde os cientistas imaginavam ser impossível qualquer coisa sobreviver. Depois, o famoso diretor James Cameron, diretor de filmes como Titanic e Avatar, foi o próximo explorador de águas profundas a chegar ao local. Cameron pilotou um submersível até cerca de 10.908 metros abaixo d'água, estabelecendo um recorde mundial em 2012. Victor Vescovo, um investidor do Texas, também decidiu se aventurar na região e desceu a 10.927 metros, batendo um novo recorde mundial em 2019. O investidor disse que viu cenas deploráveis na Fossa das Marianas. Mesmo sendo um local remoto e praticamente inabitável, Vescoso disse que se deparou com uma sacola plástica e embalagens de doces no fundo da Fossa das Marianas. Mas o que mais que essas pessoas encontraram lá, hein? Que tipos de animais vivem numa profundidade como essa na Fossa das Marianas? Tirando o lixo dos seres humanos, a Fossa das Marianas é um local repleto de coisas surpreendentes. Como eu disse anteriormente, existem vulcões no local. Mas como assim, vulcões? Como pode haver vulcões nas profundezas dos oceanos? É uma cadeia de vulcões que se eleva acima das ondas do oceano para formar o arquipélago, reflete o arco em forma de meia-lua da Fossa das Marianas. Intercalados com as ilhas estão muitos vulcões submarinos. Nas profundezas da fossa, dependendo do quão o lugar é fundo, não há luz solar para gerar vida.
as temperaturas da água costumam ficar um pouco acima de zero e a comida não é particularmente abundante. Considerando que esses lugares são inóspitos, dificilmente um ser vivo consegue sobreviver nessas áreas. Por exemplo, o vulcão submarino Eifuku expele dióxido de carbono líquido a partir de fontes hidrotermais semelhantes a chaminés. O líquido que sai dessas chaminés está a uma temperatura de 103 graus Celsius. No vizinho vulcão submarino Daikoku, os cientistas descobriram uma piscina de enxofre derretido 410 metros abaixo da superfície do oceano, algo nunca visto em outro lugar da Terra. Agora, muito mais bizarro do que vulcões embaixo d'água são as criaturas que vivem no local. Olha só, por exemplo, você já ouviu falar no polvo Dumbo? Sim, ele poderia ser apenas mais um personagem inventado por Walt Disney, mas eu estou falando de um animal real que já foi visto na Fossa das Marianas. Claro que o seu nome vem das suas orelhas enormes, né? Que parecem as do elefante Dumbo, o personagem animado. E quando pensamos em polvos, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é um ser repleto de tentáculos, mas essa espécie se enquadra na categoria dos chamados polvos guarda-chuva, por conta do formato dos seus tentáculos que lhe dão uma aparência semelhante a esse objeto. E ao contrário da maioria dos polvos, essa espécie não mastiga ou tritura os alimentos. Em vez disso, simplesmente engole a sua presa inteira. Sendo um dos animais que vivem nos lugares mais profundos do mundo, o polvo Dumbo costuma viver entre 3.000 a 4.000 metros de profundidade. E se você sonha em um dia ver pessoalmente um animal fofo como esse, saiba que provavelmente isso não vai acontecer, a não ser que você tenha dinheiro suficiente para comprar um equipamento capaz de ir a lugares extremamente profundos. Mesmo assim, você ainda correria riscos. Bem, eu nem preciso lembrar do incidente com o submersível Titan, nós já contamos aqui. Já o peixe-dragão negro com dentes enormes e uma aparência assustadora é um assassino das profundezas. Embora seja um peixe, ele não tem escamas. Na verdade, a pele escorregadia e viscosa e o formato esguio dão a esse animal uma certa semelhança com uma enguia. Também conhecido como dragonfish, o bicho tem cerca de 15 centímetros de comprimento e prefere nadar entre 200 a 1.800 metros de profundidade, onde as águas são frias e escuras. Como muitas criaturas de águas profundas, essa espécie possui partes do corpo com bioluminescentes, que potencializam as reações químicas internas para produzir um brilho assustador. Para quem não sabe, os peixes com bioluminescentes usam essa característica para se comunicar com outros peixes ou se camuflarem. Essa família também possui uma espécie de bigode preso à mandíbula que faz com que outros peixes sejam atraídos, confundindo o animal com uma refeição fácil. Mas, num piscar de olhos, o peixe-dragão dá o bote e consegue o seu alimento. Alguns animais dessa espécie também desenvolveram a capacidade de produzir um brilho vermelho, uma cor de luz rara para os habitantes do oceano. Os cientistas acreditam que este brilho incomum seja usado para iluminar a presa antes de lançar-se num ataque. Agora, eu duvido que você não iria se assustar caso um dia encontrasse um barrel-eye fish na sua frente. Na tradução para o português, o seu nome significa peixe olhos de barril, justamente por conta do formato dos seus olhos. Mas ele também é conhecido como peixe de cabeça transparente, por motivos óbvios, né? Como o fundo do mar é muito escuro, enxergar qualquer vestígio de luz é algo extremamente útil. Por isso, este animal evoluiu para ter olhos extremamente sensíveis que geralmente ficam apontados para cima, permitindo que o peixe veja as silhuetas de sua presa. Quanto à sua cabeça transparente, que parece estar iluminada, os cientistas acreditam que esse recurso pode permitir que os peixes coletem um pouco mais de luz, o que daria a esse estranho animal certa vantagem sobre os seus concorrentes. Esse bicho é conhecido pelos humanos desde 1939,
quando foi retirado do seu habitat a 762 metros abaixo da superfície. Porém, sempre foi difícil estudar os hábitos da espécie porque ela vive onde os humanos não conseguem chegar. No entanto, agora que os pesquisadores têm acesso a veículos de mergulho operados remotamente, que são equipados com luzes e câmeras, podem observar o curioso animal mais de perto. Tá vendo como a escuridão dos oceanos pode esconder criaturas bizarras? E eu nem apresentei para vocês o peixe diabo negro, que, como o próprio nome já diz, parece literalmente ter saído do inferno. Ele tem um corpo disforme, dentes de navalha e aquele olhar frio da morte. Embora sejam assustadores, pelo menos não são animais enormes capazes de devorar uma pessoa com uma só mordida. As fêmeas geralmente chegam a apenas 20 centímetros de comprimento. Os machos são muito menores, com mais ou menos 2,5 centímetros de comprimento. Para atrair a sua presa, esse peixe tem uma protuberância na testa, que é utilizada justamente para capturar animais. Assim como no outro exemplo que trouxemos aqui, nessa protuberância também há uma luz para atrair as vítimas e, quando elas menos esperam, o diabo negro surge e as devora com as suas mandíbulas enormes e repletas de dentes afiados. Enquanto isso, em regiões de quase 3.000 metros de profundidade, uma esponja carnívora chama atenção por se parecer com uma árvore cheia de bolinhas de ping-pong. Não é à toa que, para facilitar, ela recebeu justamente o nome de Ping Pong Tree Sponge, ou esponja de árvore de ping-pong. E embora seja carnívora, não é como se ela se alimentasse de tubarões ou seres humanos. Na verdade, ela prefere zooplânctons e pequenos camarões. Até porque essas esponjas não são muito grandes. Da base ao topo, cerca de 50 centímetros de altura, sendo que cada bolinha dos ramos mede de 3 a 5 centímetros. Na hora da alimentação, essas esferas podem inflar para se aproximar da presa. E uma vez que isso acontece, a presa acaba se prendendo às esferas, que possuem espinhos pequenos que parecem ganchos. O alimento acaba se prendendo como se estivesse ligado a um velcro, e muito lentamente as células digestivas da esponja vão até a esfera para comer a presa. Mais impressionante do que isso, só a idade dos fósseis do gênero dessa espécie, pouco menos de 2 milhões de anos. Só que, como essas esponjas vivem no fundo do mar, existe a possibilidade delas estarem na Terra há muito mais tempo. Bem, e se você achou que não teríamos pelo menos um tubarão nessa lista, é claro que você estava enganado. O tubarão-cobra, ou tubarão-enguia, é uma das criaturas mais antigas já encontradas vivas na atualidade. Ele tem o corpo arredondado de uma enguia, com uma cabeça achatada, e as suas raízes antigas remontam a quase 80 milhões de anos. Esse animal possui 6 fileiras de guelras, uma espécie de aparelho respiratório, com babados em seu corpo crescendo até 1,80 m de comprimento. O tubarão também possui mais de 20 fileiras de dentes afiados em forma de tridente, que são capazes de dilacerar qualquer pedaço de carne que atravessar o seu caminho. O tubarão-cobra passa a maior parte da vida no fundo do oceano e gosta de águas que ficam mais de 1.200 metros de profundidade. Nas raras ocasiões em que as pessoas capturam esses animais e os trazem para a superfície, os tubarões quase sempre morrem imediatamente, tornando muito difícil para nós observarmos o comportamento e ciclo de vida dessas feras. Durante anos, muitas pessoas presumiram que esses animais nadavam e caçavam como enguias, mas alguns pesquisadores acham que um arranjo estranho de órgãos internos tornaria esse tipo de movimento impossível. Na verdade, os cientistas acreditam que esses tubarões podem atingir suas presas com um bote parecido com o de uma cobra terrestre, tornando-os ainda mais estranhos. Por fim, temos os terríveis vermes zumbis, oficialmente chamados de Osedae. Esses animais ganharam esse nome pelo fato de se alimentarem de restos mortais de outros animais, como ossos de baleias e coisas desse tipo.
Essa espécie usa ácidos para ajudar no acesso ao conteúdo interno dos ossos da baleia e, em seguida, utiliza bactérias simbióticas para converter as proteínas e gordura dos ossos em nutrientes que lhes servem de alimento. Os vermes zumbis fêmeas podem chegar a 5 centímetros de comprimento. Os machos são microscópicos em comparação às fêmeas. Esses animais só foram descobertos pelos humanos nos anos 2000 e, desde então, outras 25 espécies foram catalogadas. Todas essas criaturas que vivem nas profundezas dos oceanos podem ser encontradas na Fossa das Marianas, mas, apesar da tecnologia disponível para estudar o local, esse cânion subaquático permanece como uma das áreas mais inexploradas do nosso planeta e provavelmente permanecerá assim por muito tempo. E então, qual dessas criaturas você achou a mais bizarra? Deixa aí nos comentários, gostaríamos de saber. Muito obrigado pela sua companhia, sempre tão especial. A gente se vê num próximo vídeo.